distribuir os conteúdos que a gente vai ter aí durante esses 2 dias para atender essas demandas de vocês. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, tô desde maio acompanhando as auroras, né? Então, tem alguns pontos aqui que eu vejo que a gente ainda precisa deixar mais amarrado. E às vezes a gente até já escutou num hot seat, numa mentoria, num hot seat de outra colega, né? Numa imersão, mas ainda não caiu do jeito que tinha que cair, sabe? Então eu trouxe aqui alguns pontos que eu acredito que são habilidades que o grupo em si precisa se atentar e trabalhar. E eu vou abrir com isso, por quê? Para vocês estarem atentas para esses assuntos que vão vir durante as próximas palestras, tá bom? Então, primeira habilidade, se ver como empresária. Isso eu já me vejo. Já se vê? De maio pra cá. Já incorporei, agora isso que eu ia falar, registrou a Maternutra, inclusive. Isso foi legal. Se ver como empresária. Eu ainda sinto às vezes assim, sabe? Tô pondo o pezinho lá, mas também não sei se tá dando certo. E às vezes eu ponho e disponho. Aí eu começo o projeto e daqui a pouco eu deixo ele de lado. Então, a primeira coisa, gente, é ter apoio de pessoas que a gente ama, que a gente gosta. A gente viu aqui uma leva de bons maridos, né, sendo falados, inclusive, mais de uma vez. Mas nessa minha trajetória empreendendo, desde lá, de quando eu comecei a empreender com as escolinhas, até agora, né, empreendendo no marketing digital, se tem uma coisa que eu percebo é que a primeira pessoa que tem que acreditar é a gente. Ponto. É a primeira pessoa, sabe? Porque senão, na hora que bate, vou usar o exemplo da Gabi aqui, ó, na hora que bate lá e fala assim, mas você acha, você vai fazer isso aí? Vai investir isso? Vai tomar esse passo? Aí você faz assim, não sei muito bem, né? Vai que não, é a hora. Por quê? Porque a gente ainda não assumiu o papel de eu decido por esse negócio. Então, seja aqui como PFs ou PJs, o ponto é, quem decide pelo negócio de vocês são vocês. As responsabilidades, os bônus, os ônus são só de vocês. Então, essa é uma postura que eu acredito que muitas já começaram a criar, né? Essa parte. Eu entrei no Mastermind para delegar essa função para você. Então, a postura está incorporando, né? Mas qual é o ponto? Na hora que a gente toma para si e a gente percebe que quem limita o crescimento da gente ou quem traz o crescimento da gente é só a gente, fica um pouquinho mais fácil, minha gente, sabe? Então, nós vimos alguns casos aí, né, de tipo um crescimento bem rápido. E eu acredito que tem a ver de ter vestido essa camisa. Vou fazer isso daqui crescer e bora, tipo, bora pra frente. Primeira coisa, tá? A segunda, metas, planilhas, preenchidas, né? Crescimento rápido, pra mim, é tipo assim, cara, eu cresci muito rápido. Isso que tá sendo. Uma hora isso vai dar errado, entendeu? Fico com isso. Esse negócio. Esperando. Só esperando a hora que vai cair. Aí vem eu mesma, mas tu tá louca? Tu tá se esforçando muito e tal, mas aí depois, mas cuidado, sabe? Eu fico, sabe? Tô ali. E um outro bichinho aqui. E esses bichinhos, gente, às vezes a gente se acha meio doida, né? Não sei se você se acha assim. Eu tenho várias conversas interiores, eu acho que eu não tenho nem 2 bichinhos não, viu, Bá? Tem uma renca. Uma renca aqui atrás, uma conversa bem grande que rola. Mas qual que é o ponto, gente? Isso mora dentro de todo mundo. Se você perguntar, é difícil quem vai falar assim, eu só acho que eu vou pra frente, pronto, acabou, tô arrasando nisso daqui. Posso até estar parecendo que eu tô arrasando, entendeu? Mas, tipo, tem a galera aqui atrás que tá falando. Então, eu acredito que é mais o aprender a lidar com essas falas. E eu vejo você muito lidando com isso, né? O boleto chega. Mas eu vou chutar aqui isso de tipo, não preencher as planilhas, porque, né, gente? Todo começo de mês vou lá, e aí?
Qual era a meta do mês? Quanto chegou? E qual é a meta do próximo mês? Aí tem uma galera que me dá uma ignorada, assim. Aí eu preciso voltar lá e falar, e aí, né? Qual foi? Aí fala assim, não, é que eu não preenchi minha planilha, mas eu vou preencher. Aí eu falo, tá bom, amanhã você me manda? Aí chega amanhã, eu falo, e aí, cadê? Não, tô sabendo. Não, é que eu tô nos congressos aí, uns 12 congressos, né? Enfim. Mas ela é ameaça. Não, eu ameaço ninguém, gente. Só me manda quem quer. Só me manda quem quer. Não. Isso aí vocês lidem. Na hora que a verruga chegar, vocês lidem com isso. Já escuta a voz dela. Oi, Flor. Caraca, mas chegou outro começo de mês já. Mas não, gente, sério, isso, né, a minha habilidade máxima não é números, não é sentar e fazer planejamento. A minha habilidade máxima é execução, né, é ir lá e fazer. Tipo, naturalmente, se precisa vir dar palestra, eu venho e dou, precisa fazer oficina culinária, eu vou e faço, eu resolvo. Sentar, ter esse tempo de sentar, de planejar, de colocar as metas que a gente fez lá nas mentorias individuais, né? Eu percebo que não é algo que vocês voltam ainda tão sozinhas. Então, não é algo que é visitado com frequência. E é isso, se a primeira coisa é, eu sou a responsável pelo meu negócio, quem faz isso daqui crescer sou eu preciso também ser responsável por ver para onde esse negócio está indo, né? Então, tem aqui tanto planejamento quanto, eu acho que é a seguinte, não pus a gestão, mas a gestão é a próxima, quanto gestão. E eu pus vendas antes, e a Má vai, né, falar bastante pra gente agora, depois do almoço, sobre isso, porque vendas é o oxigênio do negócio. Gente, se não vender, o negócio morre, ponto. É isso, entende? Morre. Quem não vende, não tá crescendo. Né? Né? Então, o ponto é, eu preciso parar aqui para me organizar, eu preciso parar para estudar, eu preciso parar para ver como tá a planilha, precisa. Mas um dos pontos mais importantes é estar fazendo vendas o tempo inteiro. Porque senão não tem entrada financeira, e sem a entrada financeira não tem dinheiro no final do mês e tem boleto. É isso, né? Eu acho que aqui a grande maioria já passou da fase de, tipo, tô fazendo as coisas para pagar boletos, a gente já tá indo para uma outra fase, né? Tudo bem que aí, eu sei que vai elevando o padrão também, né? Os boletos vão ficando mais caros, enfim, tudo mais. Mas qual que é o ponto? Justamente por não estar, às vezes, tão conectada com a parte de metas e planejamento, as vendas às vezes ficam para depois. Então, tipo, quando a Paulinha falou, né? Quando começa a cair R$1.000 ali o faturamento, a Paula é uma das pessoas que preenchem muito bem a planilha. Ela sabe que o faturamento dela tá caindo em R$1.000 na segunda semana. Então, esse é acompanhamento, né? Esse é acompanhamento que é chato, gente. Eu sei que vocês gostam de ficar lá com as crianças, né? Fazendo os cursos. Eu sei. Algumas vezes a gente vai ter alguém para fazer, para delegar isso. Hoje, para vocês terem ideia, eu acho que eu já contei para a grande maioria, não sou eu que preencho mais minhas planilhas financeiras, né? Passei dessa fase. Mas na época, inclusive, que eu conheci lá a Marcela, eu preenchi as minhas planilhas financeiras, mas sabe que desde aquela época eu já era organizada com isso. Então, qual que é o ponto? Se isso é muito difícil, a gente vai pensar na possibilidade de delegar, mas a gente tem que olhar para isso. Delegar não é você falar assim, resolva aqui, pronto, acabou, né? O Rodrigo tá ali, o Rodrigo hoje faz junto com uma equipe essa parte de preenchimento, ele sabe, começa a chegar no final do mês, eu já começo. Cadê a planilha que eu quero ver, para onde o negócio está indo, né? Porque senão, se a gente não está em contato com isso, a gente não sabe se a gente precisa fazer mais vendas, se a gente bateu ou não a meta. E aí, simplesmente fechar o mês, porque planilha não é fechar o mês, né? Simplesmente fechar o mês, aí vem aquele negócio, putz, eu tinha planejado lá em maio, que esse mês eu ia fazer 15, 18, 20, e eu tô muito longe disso. Mas aí eu só descobri na hora que o mês já acabou, Inês é morta, e já era. Não dá pra fazer, não dá pra fazer mais nada. Não dá, entendeu? Então, esse acompanhamento é muito importante.
E aí vem a parte de gestão e equipe, né? Naturalmente, eu acredito que a gente tem uma questão de, tipo, na formação, não tem muito disso da equipe. Aqui tem algumas pessoas que são empreendedoras por tabela, né? Não é nem por natureza, eu acho que precisaram empreender. A gente tem as empreendedoras de natureza, mas algumas pessoas que precisaram, tem o marido que tem o restaurante, preciso estar lá, né? Tem alguém da família que tem algum negócio, preciso estar lá. Em algum momento, lidou com saber que existe equipe. Na nutrição, gente, a equipe, eu vejo equipe no hospital e equipe de gerenciamento de UAN. Aí quando a gente faz esse movimento de vir para nutrição materna infantil, sou eu, né? Não existe equipe, não existe essa extensão. O máximo da equipe que eu percebo é a secretária. Na hora que o negócio ficou tão feio a ponto de eu não conseguir mais responder o WhatsApp. Porém, tem muitas outras pessoas que podem ajudar a gente nesse contexto. Então, principalmente quando vocês vão dando passos maiores, né? Vocês vão crescendo, algumas coisas precisam começar a ser observadas. Quem são pessoas que podem estar comigo, fazendo o meu negócio crescer, gerenciando comigo um grupo de desafio, gerenciando uma escolinha? Quem pode estar comigo, me ajudando na minha gestão de agenda, na minha gestão de redes sociais, nessa parte de planejamento financeiro, né? Quem são as pessoas que vão estar comigo para fazer esse negócio crescer, tá? Eu sempre me pergunto quando eu estou fazendo uma atividade, será que era eu mesmo que devia estar fazendo isso? Muitas vezes não era, Tem um livro... E eu me coloco aqui muito no lugar de vulnerabilidade, né, gente? Parece que como que eu tô aqui coordenando o grupo, que nossa, né, já resolvi todas as minhas questões, mas não. Tem muitas coisas que eu ainda venho resolvendo. Mas falando disso do livro e conectando com essa parte que eu tenho buscado resolver. Ele fala que se você faz um serviço, né, que é o livro mentiroso do Trabalhe 4 horas por semana, alguém já leu? É isso, não deu para trabalhar ainda 4 horas por semana, mas tem bons insights lá. E ele fala que se você, né, recebe $25 a hora, se eu não me engano é isso que ele fala lá, mas você consegue alguém que faça aquele serviço por você por $20 a hora, pode ser muito interessante delegar aquilo. Por quê? Não é que você vai ter só aquele 5 de gap, né? Você vai ganhar também a sua hora e talvez para o seu negócio você seja mais produtiva naquele momento. Então, entender sempre quando estiver fazendo uma atividade, será que sou eu? Será que uma estagiária me ajudaria? Uma outra nutri? Um designer? Né? Quem é essa pessoa que pode me ajudar? Será que sou eu que preciso desenhar a estratégia do lançamento? Se eu sou muito boa na hora de fazer o conteúdo, será que sou eu que preciso olhar para o tráfego? E de começo, muitas vezes, é a gente mesmo, né? É isso aí que tem e a gente vai fazer por muito tempo. Eu fiz, olha lá, Rodrigo, por 2 anos, o que? Por 2 anos eu fiz, 2 anos? Nossa, 2 anos, não sei. 2018, 2019, 2020. Eu comecei a construir a equipe em 2020, de fato. Que foi quando, aliás, várias que estão aqui, que são da turma 6, foi a nossa primeira grande turma do coaching. E eu falei, socorro Deus, tipo isso, entendeu? O que eu vou fazer agora? Tipo, a Gabi lá com as crianças, não, eu preciso 60 crianças, socorro Deus, o que eu vou fazer? Foram 62, eu contei. 60? Eu contei. Eu tava lá, aí eu peguei a calculadora. Mas a 9... Foi meu primeiro 6 em 7. A 9 foi também a minha. A 9. Foi, acho que lá, vocês A turma de janeiro. Foi a nossa. Foi a de vocês? Então, mas nessa fase eu já tinha Arce, já tinha equipe, já tava Mas ela entrou com essa turma. Eu sou da turma da A. Ela é da turma 6. Eu sou da 6 também. E aí, da 6, Pilar, Gi, Keila, tem mais alguém? A Lu, é verdade, é verdade. E aí, qual que é o ponto, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem... Quando o nosso negócio começa a crescer, eu fico imaginando que é tipo um filho, né? Aí você vê crescer e você fala...
como é que eu vou delegar, tipo, 6 meses lá, amamentação exclusiva, junto com você, pele a pele? Aí você fala, tá, vou retomar o serviço. Aí você fala, mas como eu vou entregar essa criança aqui para outro agora? Como é que eu vou, né? Sei que eu tenho oportunidade de ir, quero ir, mas será que vão cuidar tão bem quanto eu cuido? Será que vão fazer tão bem quanto eu faço? E isso é complicado, de fato, lidar. E às vezes as pessoas não fazem tão bem não, gente. Essa é a real, né? Às vezes, tipo a Ana lá, que precisou demitir o tráfego no meio do lançamento, e às vezes as pessoas não fazem. Mas é saber ver, acompanhar essa equipe, para que, se eu precisar demitir, eu tenho que demitir. Eu, inclusive, fiz uma pergunta, né, de tipo, você vai contratar uma pessoa, procure contratar uma pessoa que você possa demitir, que você não vai ficar com ressalvas, né, para não demitir. Por quê? Às vezes você precisa, às vezes a pessoa ela é ótima. A minha insegurança, essa é uma insegurança, mas às vezes a minha insegurança é financeira também. Poxa, se eu preciso de uma estagiária, ok, eu preciso de uma estagiária, estou precisando. Mas aí se eu contrato uma estagiária, mais uma folhinha de pagamento. Pode fazer, vai lá, vou eu dar. E aí esse medo, sabe? Essa insegurança, ai meu Deus do céu, calma aí, eu ainda não sei se eu posso, sabe? Vou esperar mais. Aí fico nessa. E aí acabo não delegando e vou ficando. E aí também. E aí não delega nunca, né? Aí fica todo mundo aqui. Crescer, porque eu tenho que fazer muita coisa, não dou conta e fico nessa. Eu acredito que a parte de planejamento financeiro vem antes, justamente para ver quanto eu posso liberar disso aqui. Porque eu posso contratar uma estagiária por 400, acho que aqui, talvez aqui receba menos de estágio, é isso? Alguém está pagando estagiária por menos que isso? Não, né? Alguém está pagando estagiária menos de R$400? Eu não pago estagiário. 0 no estágio. Eu Eu entro com convênio, pode falar, Carol? Pode, claro. Eu entro com convênio com a faculdade, e aí eles vêm para mim, eu pago só ajuda de custo de passagem, mas que também não precisariam, mas eu pago. E aí eles conseguem justamente... Mas em que estágio que elas entram? Aquele da faculdade. É da própria faculdade. Saúde coletiva Saúde e... coletiva. Saúde coletiva, não, nutrição coletiva, não é isso? Nutrição clínica, desculpa, nutrição clínica e nutrição coletiva, é isso mesmo. Ah, o Mas aí tem uma lá no Unesc é... grande, né? Sim. 6 meses comigo. Você quer ficar quanto tempo com a estagiária também? Porque quando eu pegava... 2 meses. Era, tipo, 2, 3 Não, meses. mas no porque no máximo. meu caso eu pego muitos estagiários, um para cada dia, e eles só estagiam um dia. Então eles ficam durante 6 meses, entende? E para eles é muito interessante, porque eles conseguem fazer 2 estágios, porque eu só demando um dia. Essa é uma super opção, mas aí eu vou trazer uma outra visão que eu quero deixar mais de reflexão agora. Será também, né, que eu ficar com esse medo de investir no profissional tem a ver com algumas crenças que estão dentro de mim, de eu não consigo fazer mais, de vai faltar o dinheiro, né? Muitas vezes a gente chega nessa, de tipo, vai faltar o dinheiro, não vou conseguir pagar ela, e coisas do tipo, né? Tô com pouco tempo de estagiária, mas pra mim, a minha é remunerada, eu tô gostando demais, porque eu, inclusive, pretendo que ela se forme e venha trabalhar comigo na minha equipe. Por isso Por que isso a gente que tá no ar, Catarina né? tá Aí é uma ideia de ficar, né? A minha ideia também é de ficar. Tanto é que todas as pessoas que trabalham no meu consultório são estagiárias que ficaram. Ai, que legal. Então eu aproveito mesmo. Porque aí, qual que é o ponto? Eu acho que uma pessoa que vai ficar mais tempo te ajuda porque tem a criação de cultura, tem a parte de você conseguir construir, inclusive até às vezes um plano de carreira para ela ali dentro. E agora você gravidinha, né? Então... Pega disso, é muito bom. E assim, é fazer, eu lembro da gente, né, fazer sua planilha e tudo mais, é fazer o caixa ali. O que eu posso reservar? É isso que eu posso pagar, ponto. Ok, consigo pagar, então vamos abrir a vaga e vamos ver se a gente consegue colocar alguém que tem o perfil dentro daquela vaga. E aí você vai desenhar um crescimento para ela, né? Então, equipe, gente, é uma mão na roda para acelerar. É uma mão na roda para acelerar. E nós temos poucas pessoas aqui no grupo que estão trabalhando com equipe, tá? Algo para se atentar. Comentou, né, Gê? Estava resistente para ter uma pessoa fazer design para mim, mas eu encontrei com uma, testei ela no lançamento anterior, achei que foi muito boa, e aí agora eu tô com ela fixa. Ficou? Bom. Mas ó, quem tá com equipe? Você? Acho que quem tá com equipe é você, né? Débora, Bárbara, Pilar.
Mas eu não faço qual. Eu tenho também. Você, né? É da clínica. Quer que da clínica? Tô lá, tá rolando, né? Tá rolando. Então, um pontinho importante para vocês estarem atentos. Diversificação de serviços, né? Aqui eu acho que a gente parou de falar só de atendimento. Vocês viram o tanto de coisas que a galera tá fazendo. Então, diversificar serviços, até para a gente ter clientes que andem nessa esteira de serviços, é muito importante. Ter opção também para as pessoas que chegam até a gente. Porque, naturalmente, se eu estou aumentando as pessoas que chegam até mim, eu vou ter ali públicos distintos, né? Públicos tanto para ir para uma parte de grupo, tanto para ir para uma parte de atendimento individual, para ir para um curso. E aí, eu vou chamar atenção para algo que eu ouvi. Quero fazer o que ela tá fazendo, o que ela tá fazendo, o que ela tá fazendo, o que ela tá fazendo. E vai embora e não vai fazer nada, né? Então, vocês param com isso. Vocês param com isso. O cego faz. E qual é o ponto? É escolher uma coisa para começar a fazer, né? E geralmente essa coisa vai ser a coisa que vocês conseguem aplicar mais rápido e que tem o maior potencial de trazer retorno também para vocês. Esse é o ponto. E se eu já tenho equipe me ajudando, às vezes é a própria equipe que vai fazer esse gerenciamento, né? Tá? Visão do todo. Isso aqui, gente, eu ouvi muito do Vinhas, né? Inclusive, ele vem aí amanhã, tô felizona. O Vinhas, eu acho que num dos meus primeiros... Talvez a minha primeira mentoria com ele e tudo mais, ele falou assim pra mim, Ká, eu tô vendo muita... E eu tava assim, tipo, vocês, quero fazer A, B, C, D, E, F, G, H, W, mas tô fazendo só A e B. E aí ele falou assim, Ká, sabe o que eu acho? Que tá faltando visão do todo pra você. Aí eu falei, visão do todo? O Vinhas é um pouco filosófico, assim, né, gente? Pra quem acompanha ele lê umas coisas diferentes. Aí eu falei, visão do todo? Ele é, porque é importante no negócio a gente ter visão do todo. Eu, tá, mas o que seria a visão do todo? Tava me sentindo meio ali, sabe quando você fica... Quem foi que falou, Letícia, né? Preciso consultar no Google o que significa essa palavra, mas não dava tempo. Aí eu falei, não entendi muito bem essa visão do todo. Vamos evoluir essa conversa? E aí eu passei algum tempo sem entender, apesar dele ter me explicado a primeira vez. E hoje, o que eu acredito que é a visão do todo, né? É quando a gente faz bem um zoom out da situação. Geralmente a gente tá bem zoom in, né? Então eu tô me vendo no meu atendimento, na minha clínica, no meu grupo, dando a minha aula, enfim, o que eu estou fazendo. E aí, aqui embaixo, tem muitas coisas que eu preciso fazer. Eu preciso dar conta das minhas rotinas, tanto pessoais quanto profissionais. Eu preciso dar conta de fazer a minha divulgação. Nossa, já são 10 horas da manhã, eu não postei até agora nenhum stories. Aí, depois eu preciso dar conta de fazer o almoço também, porque a criança precisa ir para a escola. E aí, tem um tanto de coisas aqui acontecendo embaixo e a gente está sempre zoom in, né? E eu nunca paro um momento para me retirar dali e falar, tá, calma lá. Dentre todas essas ideias que eu conheço, dentre todos esses cursos que eu já fiz, dentre tudo que eu já sei, sem sair para procurar coisa nova, dentre tudo que eu já sei nesse momento, o que é que eu devia estar fazendo que eu ainda não estou fazendo? Primeira pergunta, o que eu devia estar fazendo que eu ainda não estou fazendo? A segunda coisa, dentro disso tudo, tô tirando para muitos lados diferentes? Porque é isso, às vezes eu começo a tirar para um tanto de lado diferente, e aí, não sei se alguém já tirou alguma vez, mas você tem que mirar bem onde você vai tirar, entendeu? Não dá para sair, tipo, achar que vai acertar ali o alvo, que não vai. Então, você tem que mirar bem. Estou fazendo o que eu devia estar fazendo, né? E estou mirando no que é o necessário para esse momento, porque algumas vezes os projetos vão ficar ali no forninho, gente. Eu falei pra vocês, o Mastermind de Aurora, eu gestei mais tempo do que espero, né, de horários, gestar a Cecília aqui. Foram mais, aí quase um ano pra eu colocar ele no ar. Mas ele tava ali. Por quê? Foi o momento que eu fiz o zoom out e falei, o que tá faltando aqui que eu ainda não faço? Nossa, eu quero ter um grupo de negócios de nutricionistas, isso é uma coisa que eu quero. Eu quero muito poder, né, conseguir gerenciar esse grupo e ajudá-las a crescer. E aí ele ficou ali, e eu fui trabalhando paralelamente nele. Então, quando a gente faz esse zoom out, a gente vai olhar mercado, momento de vida. Será que eu quero crescer mesmo agora?
Será que agora é a hora que eu preciso acelerar ou eu preciso fazer uma manutenção disso daqui? E eu não tenho resposta certa para vocês, né? Porque isso vai condizer com o que eu quero agora. E aí, no zoom out, a gente se faz a pergunta mais difícil. O que eu quero agora? E é difícil desapegar do que tem ou do que não tem. Total, né? E eu vejo assim, às vezes a gente não alinha tão bem também o que a gente quer na vida pessoal com a profissional. E aí, quando tem esse desalinhamento, o que acontece? A gente começa a ficar cansada pra caramba no serviço. Eu falei, né, tava falando com a Flavinha, de tipo, que tem 3 tipos de cansaço que eles existem. Quando eu ouvi isso da Cá, eu achei maravilhoso, que é o cansaço mental, o cansaço físico e o cansaço espiritual. Então, eu preciso notar quando eu escuto, assim, não, eu tô cansada, tipo, cansada de fazer venda, cansada de ter que ficar convencendo as pessoas, sabe? Que cansaço é esse? Será que eu tô precisando, na verdade, de um tempo para fazer uma atividade física, talvez? De um tempo para tomar um bom vinho com meu marido? Dar uns pega pelos corredores? Entendeu? Não sei, às vezes é isso. Às vezes a gente tá cansada de outras coisas. E aí, como a gente tá tão zoom in no serviço, parece que é o serviço que tá sugando. E eu sei que cada uma daqui, gente, ama o que faz. Então eu falo assim, não é o serviço. Não é o serviço. Por isso eu preciso olhar como eu posso reabastecer a minha energia. Como que eu posso também, né, quando eu estiver ali no vucu-vucu do dia a dia, me reabastecer, tá? Acho que esse é um ponto importante. Aí, deixa eu beber um golinho d'água. Outra coisa que eu acho que vocês precisam ficar atentas, né? A parte de persuasão e networking. Às vezes eu tenho uma impressão de que a gente acha que persuasão é ser charlatã, é tentar convencer o outro e arrastar ele e falar, não, você está errado e é isso aqui que é o certo e ponto, sabe? E não tem nada a ver com isso, gente. Persuasão tem a ver com comunicação, com construir argumentos lógicos e o outro decide se ele quer ou se ele não quer. E o que eu tenho visto em algumas conversas é que assim, nossa, eu não preciso ficar convencendo o outro. Se ele quer, ele quer. Se ele não quer, ponto, acabou. Chega. Não quer, vai embora. E assim, dá certo até isso? Às vezes até dá. Mas será que se eu tivesse construindo argumentos mais lógicos, levando isso para falar com as pessoas, fazendo isso um pouquinho mais estrategicamente, eu teria menos dificuldade depois nessa de tipo, ai, não quer, vai embora logo, porque a pessoa ela já chega assim, é você que eu quero. Talvez não seja agora, nesse mês, mas é você que eu quero. Eu tô me organizando para mês que vem. Quem foi? Eu não sei se foi a Manola, agora, enfim, às vezes eu confundo, que falou que uma família se preparou, acho que 9 meses para fazer um programa nutricional. Foi alguém aqui da Aurora? Não? Alguma Nutri numa live falou isso para mim. Uma família se preparou 9 meses para investir no meu programa nutricional. Então, às vezes, as pessoas, elas também dão esse passo, né, de se organizar para estar ali e tudo mais. E aí, isso vem muito da gente construir com a nossa audiência, construir com as pessoas que estão com a gente, nos acompanhando, o que é o caminho que elas podem trilhar com a gente. Para mim, isso é persuasão. Eu tenho esse caminho, eu posso te guiar nesse caminho. Quer dar esse passo comigo? Não é mentir para ninguém. Porque ninguém aqui faz trabalho mentiroso. Vocês fazem as crianças comerem, vocês controlam a alergia alimentar de criança. Vocês têm um tanto de coisa boa que vocês fazem aqui. O trabalho de ninguém é mentiroso, né? Então, não tem nenhum problema em vocês contarem isso para as pessoas e elas investirem em vocês, tá? Carol, isso que você falou de se preparar, né? Eu tenho visto muito depois que a gente foi conversando, né? Coisa do Google, e chega muita gente perguntando sobre plano de saúde e assim, eu tenho notado, já não foi uma, duas, algumas vezes, assim, que a pessoa chega, pergunta e aí a gente vai naquela dança, né, que você ensina pra gente.
E aí a pessoa vai, dá aquela sumida, de repente ela fala, lembra, eu falei com você mês passado? Vou Sempre fechar. volta. Então a pessoa fecha, mas ela fala, poxa, eu gostei tanto do seu trabalho. Aí a gente acha, baixa energia, porque você fala, pô, não é aquela pessoa, chegou pedindo plano, não é a pessoa. Mas às vezes você mostrar ali interesse, escutar e aí perguntar pelo menos né, o que ela quer. Não só responder que não Deixar o atende seu plano, né? material de divulgação, então o seu material, a pessoa vê, poxa, eu queria essa, não tenho hoje. Ela mas vai pra Unimed, mas ela vai ela voltar com a volta, gente. né? A dança é persuasão. Volta. Então aí assim, às vezes a gente dá essa oportunidade também de entender, né? E a gente vê que é possível. Total. A Fê, né, que não tá aqui, mas ela fala muito isso, que lá no espaço que ela atende, a pediatra, ela atende plano de saúde. Tem várias pediatras lá e elas atendem plano. E aí todo mundo recomenda pra Fê. Aí chegam na secretária, aí a Fê não atende plano. Aí elas passam com uma nutri do plano, aí depois de 2 meses passam com a Fê. É tipo isso que acontece, né? Então, enfim, eu nunca, gente, assim... Nunca mesmo, desde negociações que eu fazia com escolinhas, contato com pais, contato com nutris. Eu nunca fui dessa do tipo, quer, não quer. É assim, se é o seu momento, seja bem-vinda. Se não é o seu momento, talvez mais pra frente a gente se encontre. Eu vejo que por aí a gente tem mais potencial de escala. Aí o ponto é, eu quero escalar? É isso, né? Eu acho que o que mais... Eu acho que o que mais me chateia assim, nessa questão é a pessoa não responder. Porque vai e ele não responde. Depois eu mando mensagem de novo, ele vai e não responde. E aí, alguns meses depois aparece, a pessoa aparece, aí dá vontade de deixar de caixinha. Eu não vou te responder também. 3 meses, sabe? Dá vontade de fazer isso. Assim. Mas às vezes eles ficam com vergonha. Eu E- já peguei assim, muito caso quando eu fiz aquilo que você falou, de tentar Compra. repescar Às vezes a pessoa aquela hora marcação. fica... E assim, gente, é o direito do outro, né? Assim, não respondeu... É isso. Tem... Ó, pra vocês terem ideia, a gente fez o lançamento agora, aí eu não sei exatamente quantas, porque a gente não fez debriefing ainda, mas devia ter umas 1.000 e poucas pessoas que a gente ativou no WhatsApp. Eu acho que as pessoas que respondem não deve chegar em 200. A gente fala uma vez, 2, eu não estou fazendo venda. Tipo assim, você conseguiu ver a aula? Você quer uma ajudinha aí para ver a aula? Baixou o material? E a pessoa não responde. Então, só não levo pro pessoal, assim, e aí ele dá com isso, né? Se a gente está mandando mensagem para a pessoa, a pessoa que procura a gente no WhatsApp, ela está mandando. E aí você Aí ela para a conversa. não responde mais, não é isso? Porque você está conversando no grupo. Mas para, eu Porque a sou... mãe é um bicho complicado, né? Eu sou mãe e sou meio complicada. Eu esqueço de responder. Mas, então, eu falei isso pra Lu da outra vez, né? Que eu tô com uma... Eu tô com uma galera lá no meu WhatsApp também, que não é que eu não quero o serviço delas, não. Eu só não dei conta de responder ainda, entende? E às vezes não é nem que eu não posso pagar ou que eu estou com vergonha. Então, muitas vezes a gente fica pressupondo o que está acontecendo do outro lado, e aí esse não é o nosso papel. Eu acho que esse é o ponto. Eu não preciso ficar pressupondo o que está acontecendo do outro lado, né? Eu preciso criar, porque pode ser N coisas, gente. Pode ser N coisas. A pessoa pode ter perdido o celular. A pessoa pode estar morrendo de vergonha, ela pode só não querer te responder agora mesmo. Eu que fazer nesse caso, eu insisto. Espero. Eu sigo a planilha e eu faço 3 contatos. Aí o quarto, a depender da pessoa, eu faço e depois eu encerro. Aí fica ali. Outra vez que eu quero, por exemplo, a pessoa diz, eu vou vir com a minha mulher. Teve um homem Que vai... Estamos mudando. que ser bravo igual eu. Aí eu te perguntei, você acha que não é legal eu mandar assim, a pessoa, olha, eu tenho esse serviço. Ah, não, mas é porque aí você já tá... O que você me perguntou foi... Aí deixa eu já oferecer as outras coisas pra eles. Eles nem se decidiram pelo primeiro. Deixa ele voltar com essa decisão, né? Ou recusar. Não, mas a pessoa fala assim, tá, eu volto depois. Volto depois, você não volta.
Daí... Uma vez que você falou sobre que, no meu caso, eu vou falar com meu marido, né? No caso. Aí eu sempre falo, não, fala assim, eu entendo, também sou casada, e eu falo assim, ó, mas não esquece de falar pra ele sobre o quanto isso tá sendo dificultoso pra você, que faz muito tempo. Porque às vezes falei. o homem não tem essa visão, isso é batido, é feio. É que ela queria que ela fosse pro curso, entendeu? Esse é o ponto. E aí, Gi, eu acho que é muito particular do negócio, né? Eu não quero consulta, eu quero que vá pro curso. E aí pode ser que no primeiro ponto, na hora que ela pergunta da sua consulta, é você entender, qual é a demanda? Por que você tá procurando para consultar? Por conta dessa e dessa questão. Nossa, para você eu tenho uma coisa que é melhor, que é o curso. Aí é outro movimento, entendeu? O que a gente está fazendo, eu e a minha assistente, é mandando posts, assim, que são legais para aquela demanda. E assim, você viu a Letícia postou isso, acho que seria legal para você, alguma coisa. Não, para a pessoa mesmo. Aí, algumas pessoas têm retornado. Nossa, eu esqueci de te responder, enfim. Não é a maioria, né? Não são todos, mas sim. Faz um reaquecimento. Por exemplo, na agenda dela, segunda-feira eu vou fazer isso. Eu vou mandar para quem não respondeu alguns posts, algumas coisas que se encaixam na demanda. E aí, para ver se a pessoa responde. Não é que pode ser que ela não responda. Mas aí ela tem feito isso. Que aí é uma forma de talvez tentar conversar novamente e não ficar insistindo. Tipo, você assistiu, você quer isso, já quer marcar, já quer agendar. É uma forma sutil. Oi, olha eu aqui no seu WhatsApp. Eu acho até o que você faz no coach, né? De você mandar, você fez agora, você falou, mandei pra não sei quantas pessoas, só 200. Mas fica ali, sabe? A pessoa, ela pode ter visto e falar, não respondeu, passou reto, mas fica. Porque, por exemplo, eu até estava comentando isso com o Glaucio, como os alunos, eu trabalho com alunos nutricionistas, né? E assim, as pessoas ficam loucas por você, assim, loucas pelos seus cursos. Elas falam assim, cara, eu queria. Aí elas me veem com você, nossa, o que é Carol? O que é uma Aurora e tal? E as pessoas ficam, sabe? Algo fica. Então, acho que é importante a gente se disponibilizar ali de mandar. Acho que a ideia da Lê é ótima, né? De você planta, dá aquele gostinho pra pessoa. E aí eu vou voltar, que é a gente até um certo ponto. Só pra, né, fazer o check, assim. Não, mas eu não faço. Né? Não, sim, mas entendeu? Só. Recado pra Enfim. De nada. Networking, tá? Uma outra coisa que eu acredito que é muito importante para o crescimento profissional é a gente ser curiosa pelo negócio de outras pessoas. E às vezes a gente fica assim, será que eu vou perguntar o que ela está fazendo, né? Será que ela vai me contar? Será que... E, gente, primeiro, né, aqui eu acredito que tem uma facilidade, tá todo mundo no grupo com esse objetivo. Mas não só isso, é ser curiosas por outros negócios, muitas vezes também, sabe? Que nada tenham a ver com nutrição, né? Por outras nutricionistas também, que não estão necessariamente aqui no grupo. Aqui a gente tem uma facilidade. Mas isso de construindo networking, vou citar um exemplo de o que aconteceu comigo. Carol não podia vir no evento. Karine, me salva. Consegue para mim no domingo? Porque é isso, né? Não ia fazer a Carol sair lá do hospital para estar aqui, não faz sentido nenhum. Então, é até para criar essas pontes. Quem são os profissionais que hoje dentro do meu negócio eu preciso fazer mais networking? É pediatra, é psicólogo, é TO, é fono. Não tem nada a ver com esses profissionais da área da saúde. Eu estou precisando pegar umas influencers na minha cidade e me aproximar, né? Quem são essas pessoas hoje que eu preciso me relacionar? Não só nutricionistas. Tá bom? Então, esse é um pontinho aí de atenção. Resiliência, né? Gente, resiliência, eu vou dizer que eu acho que é a mais difícil de todas que estão ali. Porque assim, quando tudo vai bem, né? Você sai de um mês e fala, bati minha meta, próximo mês eu vou fazer o dobro. Coisas do tipo. Aí, quando o mês vai mal, danou-se. E o mês pode ir mal por N motivos.
Às vezes não foi porque você fez um mau trabalho, às vezes teve alguma coisa externa que aconteceu, né? E pode ser externa tanto do mundo, como pode ser externa, né? Por exemplo, a Lei que ficou lá com a Lia na UTI, vai um mês, volta, vai e volta. Então, coisas podem acontecer. E aí, essa resiliência de retomar para não perder aquele lugar, eu acredito que é um ponto para todo mundo trabalhar. Porque é isso, quando a gente decide crescer, a gente fica mais ousada. E se a gente está mais ousada, às vezes não vai dar num determinado mês aquela ousadia toda que a gente planejou. Então, eu não quero ver quando chegar esse momento, né, de ficou muito distante, assim, putz, desanimei total, porque aí você faz 2 meses assim, 3 meses assim, aí é buraco abaixo, tá? Persistência. Esse aqui eu acredito que o grupo até que tá trabalhando bem, mas por isso que eu quis trazer para retomar. Eu ainda sinto que a persistência, ela precisa de assim, né? Eu vou citar o exemplo da Gláucia. Carol, não tem ninguém inscrito no meu curso de lancheiras, eu vou ter que desmarcar o curso de lancheiras. Gláucia, vai lá, faz os posts, vamos lá. Você acabou fechando a segunda turma das crianças? Não, porque eu não quero. Aí tudo bem. Só pelo estresse de novo. Ai, cansei demais. Aí não foi. Mas foi isso. Fechou a primeira e fechou com mais, certo? Superou, né? Não, fechou a primeira, sim. Mas era isso, ela tava no ponto de falar assim, acho que eu não vou fazer. Então, às vezes eu preciso persistir um pouquinho mais, sabe? Não ficar só naquele primeiro que não deu certo. Então, muda um pouco a estratégia, deixa eu entender aqui o que eu preciso fazer. Ativar mais o próprio grupo para poder ajudar com essa inteligência, tá? E assim, Carol, é aquela jogada mesmo, né? Ficou muito claro. O que eu fiz em janeiro que não deu certo era para mães, para pais, né? Para cuidadores. E aí eu vim com a ideia de fazer o para as crianças. Só que dessa vez eu fiz os 2 módulos. E eu não vingou para pais e cuidadores. E para as crianças eu fechei 12, a meta eram 10, e ainda fiquei com 4 crianças para a próxima data esperando, né? Então é aquilo, é entender que não é para pais que eu tenho que fazer, não é para cuidadores. E aí eu não vou bater mais, né? Não vou dar murro em ponto de faca de novo com relação a isso, porque eu sei que não é. Não é a vibe mesmo. Então entender isso Foi uma das coisas que a gente tinha conversado ali, né? Ela me chamou e eu falei pra ela, Flor, às vezes foi ótimo pra você ver que, na verdade, você tá tentando ir pra um lado que não é a tua pegada. Que eu, na verdade, achava que já não era. Mas, enfim. É autocuidado, galera, né? Momento pra si, pra fazer atividade física, pra se embelezar, pra relaxar, para fazer o que gosta de fazer, né? Então, isso, quando a gente vai entrando nesse modo workaholic, e eu tenho esse modo bem aqui, ó, dos bichos todos que falam atrás de mim, os bichinhos do trabalho, fica assim, minha filha, mas vai dormir pra quê? Não precisa dormir 8 horas por dia. Não, vai. Não, dorme quando der. Dormir é bobagem, tem que passar, não vai trabalhar. Dá uma olhadinha no celular, né? Enfim. Então, isso do autocuidado, eu acredito que é um ponto para a gente se lembrar sempre, sabe? E eu busco, assim, encontrar formas de me proteger de mim mesma. Isso é um perigo, entendeu? Eu encontro formas de me proteger porque é real mesmo. Que se não passa, gente, se não passa. E é isso, né? Se qualquer uma de vocês aqui tiver qualquer questão com a saúde, hoje, quem toca o negócio? Ninguém. Vai largar as 32 crianças? Não. Cara, não sei como é que eu vou fazer. Não sei. Então, eu vou de mulher. É isso, entendeu? Então, é se preservar também. Quais são os meus momentos de descanso, do que eu gosto, como eu gosto de descansar. Eu acho curioso. Vou tomar um vinho. Eu considero importante e algo que eu já penso há muito tempo por conta dos meus filhos. E porque eu sempre fui empresária. Então, eu tenho um seguro de vida que ele me cobre caso eu fique doente. Eu recebo um valor por dia. Tipo, se eu ficar hospitalizada, se eu ficar 3 dias hospitalizada, tem um valor que eu vou receber por cada dia. Claro que não é o mesmo valor que eu faço trabalhando.
É ali. É uma segurança. Então, é para quem quiser, tá? Você vende? Mas a Dani Koenig, que deu a imersão para vocês, ela tem um contato que ela indica, que foi o contato que ela passou, inclusive para nós, então... Mas eu não tenho. Tá louco, pra mim isso é uma... Sabe? É o tipo de coisa que você paga para não usar, né? Mas se precisar usar, tá lá. Você pode resgatar. Você pode resgatar depois de alguns anos. Não, eu falo assim, para não usar por falta de saúde, entendeu? É para isso. É isso. Mas, né? E tem também, dá para você, né, ir para o lado do seguro de vida e para quem de repente também já lida com investimentos e pensando inclusive em ter uma reserva no investimento para completar um seguro de vida. Essas duas coisas se casarem. E aí, eu vou deixar essa perguntinha pra gente, acho que ir pro almoço, que é, o que você está precisando desenvolver disso tudo? Porque um dos pontos, para quem já leu talvez o livro da Única Coisa, é a gente conseguir selecionar quais são as nossas únicas coisas, né, a se fazer. Então, dentre todos esses, qual que daqui para o nosso encontro de novembro, você vai estar no 100%? É isso. Quero que vocês coloquem aí, que depois em novembro vocês me contem se rolou. Espero que tenha rolado, talvez mais de um deles. Tá? E bora comer, gente? Nossa, depois dessa aqui, uma indigestão. Não, mas vamos lá. O que vocês sentem antes da gente comer, né? Só para eu deixar o clima um pouquinho mais leve agora. Qual que é o ponto? O que vocês acreditam hoje que é essencial para você desenvolver, para em novembro você falar, putz, cresci o quanto eu gostaria daqui até novembro? Nossa, vou ter que pensar uma boa. Eu já sei, gestão de equipe. Um ponto. Gestão e equipe, eu já sei. Gestão e equipe. Vai me solucionar a vida. Vai Acho que o melhorar. meu ponto pode ser esse também. Eu vou nesse aqui. Ô, Natália. Você, Keilinha? Tem que, talvez mudança de local de atendimento. Eu acho que tá dando uma pegadinha. Agora tá ficando, né, inflado. Porque, como eu te disse, é coworking, né? Então eu tenho algumas limitações. Eu tive uma proposta, mas não foi muito bacana, não. Como eu tava falando pra ela, São Paulo é tudo muito caro, né? Tipo, a região que eu atendo, se eu for local, uma sala é 10 mil reais. E o coworking você paga? Aonde? Eu atendo lá perto. E eu subi logo a sala. É na Brigadeiro Número 1, na Avenida onde eu moro. E eu pago R$1.000. Só? Você não. É porque assim. Pra um turno. Deixa eu explicar. Mas a pegadinha dele não é complicada. O que acontece? 1.000 seria tipo um 5, se fosse o 5. Um lugar que Pra mais, né? legal, um coworking, e eu pago por minuto de sala usada. Mas eles já me apresentaram uma outra proposta que na verdade, nos próximos meses eles vão me apresentar uma proposta. E assim, pra eu sair do padrão que eu tô, eu tenho que ir pra um lugar semelhante, aí é 10 mil reais. É porque eu atendo em São Paulo e BH. Então, pra mim, compensa além do online, né? O problema Questão é esse, de um- porque tipo, o lugar lá é muito bacana, é top. E aí eu vou sair de um lugar top, mais ou menos, não dá. Entendi. Daí eu tenho que ser igual, tem que ser melhor. E aí 10 mil tá pegando, entendeu? Alguém paga 10 mil? Conciliar 2 lugares por hora não rola? Então, Que sua agenda tá infladinha, né? E a questão é assim, que como é um coworking que tem vários em São Paulo, eu não atendo num endereço só. Você tá entendendo? Mas eu vou, acho que eu vou... de locais, né? Ai, gente. A desvantagem é que, por exemplo, eu não tenho uma coisinha terapêutica. Aí eu fico carregando bolso de coisa. Não para um lugar só, inclusive. Eu até tenho, tipo assim, um armário lá, mas é pequeno, né? Porque lá não... Até falei pro dono, eu falei, você não Quer fazer uma cozinha? cozinha terapêutica? A gente tem tanta gente que precisa. Vamos ver, você vai aceitar. Mas é que aí seria para atendimento, mas eu ia falar, vou te dar exemplo da Débora. A clínica onde ela tá é diferente de onde ela faz escolinha. Ah, sim, então. E aí ali tem a cozinha e na clínica não, né? Lembra que eu te falei de uma clínica que tinha me chamado, mas eu não consegui conciliar horário? Só que tem lá, só que é em Alphaville.
Lá eu tenho uma possibilidade de fazer uma escolinha. Já conversei com ele, apresentei a proposta, a gente tá nessa parte da negociação. Aí já seria por causa da escolinha, mas tipo, as minhas terapias... Aí você continua ainda amarrada, né? E assim, lá, as tomadas... Eu compartilhando os problemas. Lá as tomadas só 220. E minhas coisas não é 220. Aí tem o transformador, às vezes o transformador não é bom. Eles têm... Porque a maioria dos prédios comerciais aqui em São Paulo, as tomadas são 220. Eu não sabia, fiquei sabendo. Saquei. Aí agora eu vou ter que comprar todos os equipamentos, tudo 220. Aí quando você for para outra sala... Mas aí você... Compro... Não, aí ela já tem os de 110. Preciso pensar, Keila. Ok, vou pensar. Escreveram aí o que vocês estão pensando em desenvolver? Rodrigo vai me matar, gente. A gente precisa ir pro almoço. Dá? Tá só ali, vai. Não, sabe por quê? Senão o restaurante fecha, né? Aí, quando a gente voltar, pega o da Ana pra frente, tá bom? As grávidas, né? Não.